Flamengo. Olá, meus amigos, uma boa noite de sábado. Aqui em Santos um pouquinho de frio, 18 graus, mas a gente não está acostumado aqui. O pessoal do litoral, nós estamos acostumados com calor, não estamos acostumados com 18 graus, para nós é frio demais. Mas, em todos os casos, nós estamos aqui para fazer um novo vídeo e fazer um vídeo diferente, porque o nosso Flamengo está de férias do futebol. Estão treinando, mas para nós, ontem eu estava prestando atenção até numa frase, um pedaço do nosso hino que diz: eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. E é verdade, é claro, estamos falando o desgosto no esporte, porque do restante nós somos felizes, satisfeitos com a saúde e agradecer a Deus todos os dias. E no futebol a gente fica triste, porque os sábados ficam vazios, sábado e domingo parece que nem é sábado e domingo, porque o tempo não passa, a gente parece que dá uma ansiedade, sente uma saudade, mas enfim, isso é assim mesmo. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. E esse vídeo eu queria chamar de Você Sabia? Então vamos lá. Vamos ver se você está ao par dessas pequenas curiosidades do futebol que nós vamos falar a seguir. Aguarde. Pois bem, amigo, continuando com Você Sabia? Eu pesquisando na internet, depois eu vou inclusive dar o nome da jornalista que publicou a matéria, porque eu não quero méritos para mim, porque foi uma pesquisa e por questão de ética eu tenho de dizer quem foi que fez essa reportagem. A primeira Copa foi na América do Sul, e a primeira Copa do Mundo de futebol você sabe que foi realizada no Uruguai, no ano de 1930. E os anfitriões levaram o título da competição, vencendo a Argentina na grande final. E só teve um país que disputou todas as Copas. Desde que a Copa do Mundo foi criada em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições do Mundial. Além disso, a seleção brasileira é a maior campeã de futebol masculino, sendo a única que com 5 taças do Mundial. Tem uma história interessante que é sobre o manto da padroeira do Brasil. Em 1958, o Brasil já atuava com o uniforme canarinho, na cor amarela, né? E em jogo com a Suécia, as cores repetiram-se e nesse momento foram criadas camisas de cor azul. O novo tom azul seria a cor do manto de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. E o primeiro gol do Brasil em Copa, quem foi que fez? É claro, o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador Preguinho contra a Iugoslávia, olha lá, em 1930. Infelizmente o Brasil perdeu por 2-1. Essas curiosidades são coisas importantes de a gente saber, porque é uma coisa para distrair. E os números das camisas, como seria? A numeração dos uniformes só apareceu em 1933, veja lá. Na Copa da Inglaterra, entre Everton e Manchester City, uma equipe numerou as camisas de 1 a 11 e outra de 12 a 22. Olha,
no Brasil, a numeração foi implantada em 1947. E em 1950, a ideia chegou à Copa do Mundo. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para locutores, fotógrafos, etc. Uma boa ideia, na época, pelo menos. Sabia que até 1940 não existia cartões? Na Copa de 1970, até lá, não tinha cartões. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA implantou os cartões amarelos e vermelho em um jogo entre Argentina e Inglaterra. O capitão argentino Ratin contestou a marcação de uma falta com o árbitro, com o árbitro alemão da época, Rudolf Klein, e o juiz considerou a reclamação muito acentuosa e expulsou o argentino. O Rudolf utilizou o gesto para tirar o Ratin do jogo e ele ficou sem saber o que fazer e nem saber por que tinha de sair de campo. Então, mais tarde, inspirado nas cores do semáforo amarelo e vermelho, porque o amarelo é para reduzir a velocidade e o vermelho é para parar. O chefe dos árbitros na Copa de 1970, o inglês Colin Armstrong, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Antes disso, os árbitros usavam apenas o apito, voz e gestos para fazer as marcações. É interessante, porque muita gente não sabe disso. E, na verdade, nem eu sabia. Através da pesquisa que eu fiquei sabendo, que é muito importante a gente saber isso. Teve uma coisa interessante também, teve um jogo com 22 expulsos, olha. O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol brasileira ocorreu entre Portuguesa de São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro, pelo torneio Rio-São Paulo que havia na época, isso em 1954. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes. Caramba, hein? Isso aí, eu nunca tinha visto isso, não. E o maior público? O maior público do futebol foi Brasil e Paraguai. Foram os responsáveis pelo maior público até hoje, 183.341 pagantes. Em uma partida de futebol no Brasil. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 e foi realizado no estado do Maracanã em 31 de agosto de 1969. Você sabia que o jogador mais novo a vencer uma Copa foi o jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé? Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão do mundo em 1958, conhecido como o Rei do Futebol. E quem era o jogador mais velho? O jogador mais velho da Copa foi o goleiro do Egito, El Dahadi. É o jogador mais velho a ter disputado uma Copa do Mundo até hoje. Ele bateu o recorde ao entrar em campo contra a Arábia Saudita aos 45 anos e 5 meses e 10 dias, na Copa da Rússia em 2018. Anteriormente, o recorde era do também goleiro Mondragón, da Colômbia. Em 2014, ele disputou a Copa do Brasil com 43 anos e 3 meses. Essas coisas são muito interessantes de saber, porque são coisas que passam, né? E a gente, às vezes, gosta tanto do futebol e nem percebe, né? E outra coisa também, se o rei do futebol brasileiro, a rainha também é a maior jogadora de futebol brasileiro, é a Marta, eleita a melhor do mundo por 6 vezes. Ela e o argentino Messi são os jogadores mais vezes eleitos melhores do mundo. E que coisa interessante, hoje os jogadores às vezes reclamam de uma dorzinha, de outra dorzinha, e você sabia que o Garrincha, ele tinha as pernas tortas, considerado um dos melhores dribladores de todos os tempos? Garrincha tinha a coluna deformada, pernas arqueadas e uma perna 6 centímetros
maior do que a outra. E mesmo assim, foi um dos melhores jogadores do mundo. O que dizer os jogadores de hoje, hein? É difícil, né? Quem ganhou os maiores títulos? Muitas vezes chamado de rei dos dribles, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho é o único jogador da história do futebol a conseguir faturar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Copa Libertadores, além de ter sido eleito melhor jogador do mundo pela FIFA. Aos 13 anos, ele marcou 23 gols em uma partida. E esse foi o momento em que ficou conhecido pela mídia e olheiros, que eram expressões do futebol de antigamente. Veja bem, além de todas as curiosidades das histórias inusitadas que envolvem futebol, outras características interessantes do esporte são os apelidos. Termos, gírias e expressões, né, que são usadas pelos próprios torcedores. São expressões de lances de futebol, né, que muitas vezes a pessoa não entende direito o que representa, o que quer dizer. Então, é simples. Por exemplo, uma caneta. O que é uma caneta? A caneta é um lance em que um jogador passa a bola no meio das pernas de outro jogador. Chaleira, a lance em que o jogador chuta a bola e a perna que efetua o arremesso fica cruzada atrás do pé de apoio. É gozado. Fazer cera. O que é fazer cera? Fazer cera é enrolar para repor a bola, fingir uma lesão e ganhar tempo no jogo. Hoje existe uma certa punição por isso. Ficar na banheira. O que é ficar na banheira? Hoje não pode mais, né? Porque ficar na banheira é quando o jogador fica só esperando a bola chegar nele no ataque para fazer o gol. Hoje, se ele fizer isso, ele tem a lei do impedimento. Firula. Firulas são jogadas enfeitadas, cheias de dribles, brincadeiras com a bola, sem intuito de fazer gol. Que às vezes dá uma briga com isso. Quando o jogador faz esse tipo de coisa, o zagueiro senta o cacete. Está errado, firula faz parte do futebol. O gol do meio da rua. Que negócio é o meio da rua? Nós estamos jogando bola no campo, né? Mas tem um apelido, é quando o gol é marcado por meio de um chute de longa distância. Isso aí, às vezes, eu fico falando no meus vídeos, que esse tipo de jogo que o Flamengo faz com o goleiro linha é meio perigoso. Que pode uma hora um jogador fazer uma coisa dessa e pegar o goleiro adiantado. Aí nós vamos tomar um gol do meio da rua. Frango. O que é frango? Frango é só um momento em que o goleiro leva um gol facilmente defensível. E onde a coruja dorme? A coruja vai dormir no campo de futebol? Não, é o ângulo do gol entre as traves, que é vertical e horizontal, que é difícil pegar. E o que é pipoqueiro? Pipoqueiro no futebol? Pipoqueiro é o jogador que foge das jogadas mais duras para não correr o risco de contusão, o que falha nas horas decisivas. São umas coisas meio interessantes. É meio gozado mesmo isso, né? Por exemplo, também são coisinhas que é bom a gente saber. Eu acho que é interessante essas coisas. E veja bem, nós precisamos entender que o futebol são cheios de coisas, muitas curiosidades, né? Por exemplo, nós sabemos que a primeira bola de futebol foi feita de couro curtido. Capotão. Olha, um capotão que ele tinha inclusive uns laços, né? Tipo de um cadarço, e até machucava a cabeça para quem jogava bola. E a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, que foi a bexiga, deu lugar à câmara de ar, de borracha, né? Mas em dias chuvosos as bolas encharcavam-se naquela época, e chegando a pesar o dobro. Em 1994, começaram a ficar mais leves, graças à presença do polímeros, que é uma espécie de revestimento, e nas câmaras internas empregou-se
o poliestileno, enquanto as câmeras eram de látex. Pois bem, meu amigo, isso aí foi um vídeo diferente que eu quis trazer para vocês, aproveitando que nós estamos sem ter um jogo do Flamengo, e uma diversão diferente para vocês, aqueles que gostam do futebol. E eu quero salientar aqui, como eu disse no princípio, que essa matéria toda eu tirei da internet. Eu não quero levar os méritos para mim, porque, como eu já disse, ficaria sendo uma falta de ética. Então, essa matéria foi tirada da internet, que era uma matéria levantada pela jornalista Júlia Franco, no qual eu achei uma matéria interessante e achei que seria bom trazer para os nossos amigos que são torcedores e são adeptos, né? Ou adeptos, no caso, do futebol. E eu espero que goste, porque foi feito de boa vontade. É um pequeno vídeo para a gente, numa noite frio, né? Uma noite muito frio aqui em Santos, e que vocês gostem do meu vídeo. Deixe seu like, seus comentários. Se não gostar, também pode comentar. E também inscrevam-se no canal para dar uma força para o canal aqui do Velhinho. Eu faço o vídeo do futebol por prazer, por gosto, sou um amante incondicional do Flamengo e também gosto de futebol, gosto de estudar um pouco sobre as matérias que hoje em dia existe uma facilidade maior na internet, e eu vou pesquisando e vou passando para os meus amigos, aqueles que estiverem interessados. Preste atenção um pouquinho, que é uma coisa é uma curiosidade boa. Eu gostei, eu só publiquei porque eu gostei. E fora disso, eu quero desejar a todos uma boa noite e umas saudações rubro-negras, e que agora parece-me que nós vamos jogar no dia 22, e que a gente, acho que vamos pegar o Bragantino e depois vamos pegar o Santos, e que a gente volte com o futebol do Flamengo, que ele está em treinamento nesses 10, 12 dias, que eles treinem bem, que eles fiquem bem adaptados com um sistema de jogo do Sampaoli, e que nós possamos voltar a ter vitórias, para não deixar o Palmeiras fugir muito não, tá? Então, digo mais uma vez boa noite, fique com Deus e que tenham um domingo feliz, e muito obrigado por assistirem meu vídeo. Um abraço.